que se percebe aqui, na verdade, e eu venho reiteradamente falando sempre, é que esse livro aí, ele não faz nenhum tipo de apologia a Jesus bíblico, não, e muito menos histórico, porque Israel Knoll ele está detonando com essa historicidade de Jesus, e lá mais à frente, ele vai dizer que toda essa ideia que vem do judaísmo corânico, dos essênios, na verdade, os ditos cristãos imitaram para criar esse Jesus bíblico. Agora, o texto está aí, o livro está aí, as fontes referenciadas, tá? O professor pode colocar, por gentileza, aí de novo. Ó. Ah, tem outro texto aqui, professor, que ele vai falar. Ó. Ele vai dizer o seguinte, que a revelação de Gabriel, presumivelmente, expressa a esperança messiânica dos seguidores de Simão. Eu acho que o senhor já falou alguma coisa parecida com isso, não já, professor? Então, gente, não é o professor Alessandro que tá maluco, não. Quem anda mentindo é esses camaradas aí, ó. Então, quer dizer que vir nas redes sociais, YouTube, Facebook, está incomodando eles, porque eles querem dizer que estão com a verdade nas mãos. Eles estão... Eu quero que ele conteste, porque tem mais nesse livro, eu separei as partes. Ele vai... Knoll, olha aqui o que ele vai dizer, deixa eu só fechar aqui, ó. A pedra na qual o texto foi escrito pode muito bem ter sido colocada como um monumento perto do local de sua morte. Está falando desse seguidor de Simão. Diante da crise de uma revolta fracassada e da morte de seu messiânico rei, os seguidores de Simão cultivavam a crença de que o líder morto ressuscitou 3 dias após sua morte pelo arcanjo Gabriel. Está aqui, ó. Aqui. E o texto, como outros textos do seu tempo, que sobreviveram apenas em adaptações posteriores, apresentam um Messias bem diferente da visão messiânica convencional. Não o filho heróico de Davi, mas o filho sofredor de José, que morrerá em batalha e será ressuscitado 3 dias depois. Aqui, ó. Olha aqui, professor. Isso aqui, professor, isso aí está na pedra. Está na pedra, escrito na pedra. Ele só botou no livro. Diz o seguinte, ó, o sinal, tá? A morte do Messias, filho de José, é segundo esta tradição, uma etapa necessária no processo redentor. O sinal do sangue derramado do Messias subiu aos céus, apressará a descida de Deus ao Monte das Oliveiras para vingar o sangue derramado do seu povo. Agora, professor, só tem um porém nesse texto aí, sabe qual é? Que ele está falando desse Messias aí, mas esse livro aí, tem um outro livro que é a continuação desse livro. Sabe qual é? Que ele vai falar que todos esses textos, todas essas ideias foram emprestadas dos gregos, do período helenístico, que influenciou a questão messiânica pelos essênios. Ele vai dizer que os essênios se apoiaram em concepções messiânicas dos gregos e romanos. Tem um livro. Eu tenho esse livro. Aqui, se eu não me engano, é esse daqui mesmo. Se não me fala, acho que é esse aqui, é porque eu estou fazendo uma confusãozinha. Ó. Ele vai dizer, ó, figuras do anticristo no Apocalipse, a revelação de Gabriel e o nascimento do cristianismo. É esse que eu estou lendo. Aí, tem um outro aqui, que está mais embaixo. A outra parte está lá embaixo. Depois eu vou colocar aqui para o senhor poder ver. Eu vou selecionar aqui. Tá? Então, o grande problema, professor, é que o que está incomodando nesses caras? É porque as redes sociais, o YouTube, o Facebook, não é nem tanto o Facebook, mas o YouTube está dando uma voz para pessoas que, infelizmente, nessas academias, tem que seguir um padrão deles. Tem que seguir uma concepção, tá? Uma concepção, tá? Fechada. Ou seja, basicamente é igual uma seita. Você tem que seguir os padrões que eles impõem. E, infelizmente, tá? Infelizmente, para eles, o advento da internet deu voz, tá? Fazendo, por exemplo, o senhor tem 4.750 inscritos no seu canal. O senhor tem 4.700 inscritos. Um inscrito pode alcançar 3 pessoas. Vamos botar aí. Vamos fazer uma matemática rápida aqui, ó. Ó, 4.750 vezes 3 são 14.250 pessoas alcançadas.
Tá? Aí, o que acontece? Isso incomoda eles, porque dessas 14 mil, imagine que essas 14.250 pessoas, vezes, vamos botar 5, já são 71.250 pessoas alcançadas. Sabe o que isso quer dizer, professor? Que essas pessoas também podem ser as pessoas que estão assistindo eles, e estão indagando eles. Espera aí, eu ouvi de um professor que o Jesus histórico é mentira, como o Jesus bíblico. Porque ele vai partir do Jesus bíblico, isso é fato. Então, se o Jesus bíblico é mito, logo, o Jesus histórico é mito, é mentira. Não existe raízes históricas. Não existe concepções históricas. Não existe nenhum documento. Agora, me prova que esse que eu acabei de... Filho de José, tá aí. Filho de José, que ia ressuscitar o terceiro dia. Como é que é o nome do líder da igreja de Jesus, segundo o texto bíblico? Simão Pedro. Olha o nome do líder aí messiânico lá na Pedra de Gabriel. Simão. Então, faz todo sentido, depois de tudo isso, o Império Romano, José se apropriar dessas histórias, ele conhecia essas histórias, e criar toda uma narrativa para inventar um Jesus. É daí que parte o Jesus. E aí, o senhor acompanhou aquele dia, o senhor deve ter assistido um pedaço. Lembrando que eu expliquei, com base em grandes mitólogos, como o próprio Marcel Detienne, que a narrativa de intervenção, ela não acontece do ideário para o real, é do real para o ideário. Ou seja, é sempre usando símbolos imagésticos para fazer com que os indivíduos entendam a grandeza dos seus dominadores. Por isso eu digo que o Jesus dos evangelhos, puramente dos evangelhos, sejam eles quais forem, é um Jesus romano. Não é um libertador, não é um guerrilheiro, não é um cara que vai atender uma agenda revolucionária. Não tem. Agora, pior, professor Marcos, depois, se você quiser comentar, eu queria te ouvir como exegeta, especialista em hebraico, diferente de gente que não tem especialidade em grego, em hebraico, em aramaico, e foi querer dizer que Marcos 5 é uma tipologia de Êxodo 14, que Jesus estava ali combatendo os demônios, e, na verdade, os demônios representavam os egípcios, os romanos. Ou seja, uma passagem em que os romanos são chamados para libertar Gadara do poder dos zelotas e sicários, eles conseguiram transformar Vespasiano como um inimigo.